Educação. Neste fim de semana aconteceu mais uma edição do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. A prova é a porta de entrada para 127 universidades do Brasil. Em Florianópolis, o movimento foi intenso no primeiro domingo de provas. A Caroline é uma das 14 mil pessoas que estão fazendo o Enem em Florianópolis. Ela já cursava administração em uma universidade particular, mas perdeu o emprego e não conseguiu manter as mensalidades. O exame é a esperança de retomar os estudos. A preparação é assim, pela internet. Com o celular na mão, ela assiste às videoaulas todo dia, por pelo menos 1 hora. Pela internet tem mais assuntos da atualidade, né? E é o que mais, no Enem é o que mais assuntos da atualidade, então fica muito melhor estudar pela internet. O problema da Caroline é o mesmo de milhares de brasileiros. Segundo o Ministério da Educação, nas universidades particulares, a taxa de desistência dos estudantes é de quase 53%. E o número de inadimplentes aumentou 16% só neste ano. Faz sentido a longa fila de espera para a abertura dos portões do Enem na capital. O nervoso sempre bate, né? Aquele branco. Acontece. Mas eu tô revisando para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Terceira vez já, ficar tranquilo, dormir cedo no dia anterior e vir tranquilo para a prova, cabeça limpa. No Instituto Estadual de Educação, ninguém perdeu a hora. Mas aquela corridinha para vencer nos últimos minutos, aí é outra história. E as mulheres dominaram a prova no estado, representam 58% dos inscritos. Apesar do grande movimento nos locais de prova, neste ano o número de inscritos em Santa Catarina caiu 27%. No ano passado, 176 mil pessoas fizeram a prova. Neste ano, apenas 127 mil. O INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, diz que o número caiu porque entre as mudanças deste ano, o Enem deixou de certificar a conclusão do ensino médio. Aliás, este foi um ano de várias alterações na prova. Foi aplicada de maneira inédita em 2 domingos. Para mim, particularmente, depois de todos esses anos fazendo a prova, essa eu achei a mais fácil. Tudo bem, sem problemas. Estava uma prova um pouco mais fácil de interpretar do que na outra, no caso que eu fiz em 2012, né? Achando fácil ou difícil, nada está perdido. Esta foi só a primeira etapa. Final de semana que vem, tem mais. Aí é a vez das questões de ciências da natureza e matemática. E uma outra alteração do Enem deste ano. Os candidatos surdos tiveram pela primeira vez o exame traduzido em Libras por meio de uma videoaula. Tema que esteve inclusive presente na redação da prova. Em Santa Catarina, a taxa de abstenção foi grande, 28,10%. E no Brasil, maior ainda, 30,20%, a maior inclusive Prates desde 2009. Mas esses, Ildiane, foram corajosos. Se viram incapacitados de competência para fazer a prova e desistiram. Mas e os outros? Eu não sabia, por exemplo, que a imprensa internacional está mandando seus repórteres para o Brasil para cobrir a farsa, o teatro, a histeria dos atrasados. Eu não sabia disso. Guria se jogando no chão, com surtos histéricos, chorando, imprecando contra os céus, porque chegaram segundos depois do horário previsto para o fechamento dos portões. Mentirosas. A mentira aceitável é a mentira piedosa, aquela de que nos valemos para diminuir o sofrimento de alguém. Fora disso, a mentira é pecado, é crime. Estes atrasados, na verdade, não estavam preparados para a prova. Criaram uma razão falsa para se justificar diante do atraso. E eu ouvi isso ontem. O relógio não despertou. O ônibus não parou no ponto, eu não sabia, vinha lotado e não parou. O carro quebrou, mas que carro que tu andas? Carro que quebra hoje em dia? Bom, enfim. E a que me derrubou mesmo foi uma mulher lá do norte que disse o seguinte: eu não sabia que tinha mudado o horário de verão. Tem cabimento? Pois inventam de tudo para se justificar diante da incompetência. Uns não sabiam que a redação era no primeiro dia, mas não sabiam. Passamos a semana inteira discutindo isso, inclusive questões que envolvem direitos humanos, isso e aquilo. Outros não acharam a sala, se atrasaram dentro do campus. Tem cabimento? Estes são muitos dos jovens brasileiros, mas que chegam em casa dizendo ao pai e à mãe que, eu me atrasei. E um porteiro lá de uma universidade federal do norte do Brasil teve que fechar o portão na hora aprazada, disse o seguinte: isso me corta o coração.
Não, cidadão, o que corta o coração é a falta de vergonha na cara destes jovens que se atrasam para o Enem, mas dormem numa barraca, na fila, semanas, para não perder o Rock in Rio. Safados!